E aí, fala comigo, Juninho Trajetória, neste programa. Estou com uma pessoa que tem mais de 30 anos de música, mais de 30 anos de samba, cantor, compositor. Já gravou com a galera aí que eu vou deixar para ele falar, porque tenho plena certeza que você já ouviu, já conhece, já cantou junto, mas tem um mega talento, né? Mas nós temos essa sorte aqui do Rio de Janeiro de ter mais um talento, mais um mega talento da nossa música popular brasileira. Estou falando de Luciano Nascimento. E aí, Juninho, beleza? Beleza. Toca aí, fica ligado nesse podcast aí. É sobre isso, ó. Benhu, chama a vinheta aí. Luciano, obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conversando com a gente, falando um pouco da sua história, porque são 30 anos, né, minha gente? São 30 anos. Aliás, 30 anos que eu tô falando daqui, são mais de 30 anos, só para vocês terem uma ideia, terem uma noção do que eu tô falando. Mas, Luciano, vamos falar do princípio que eu sempre começo, como você começou, de onde que você começou, quem foi a sua influência? Pô, Juninho, é uma história longa, cara. Pô, a minha influência é Ronaldinho, craque de samba, né? A minha influência é o Ronaldinho, grande parceiro, é meu padrinho, é o cara que eu vi, né, quando eu comecei a me interessar realmente, a me profissionalizar, foi ele que eu comecei a me espelhar, era meu vizinho. Ele quem? Fala para as pessoas quem é. Ronaldinho, craque de samba, que foi o vocalista do Grupo Fundo de Quintal por muitos anos. Só isso, gente, só isso. Esse é o meu mentor. E na realidade eu começo na música, na minha família tinha umas rodas de samba no quintal, né? Ali, eu sou cria da Isso era mais ou menos que ano? Caraca, mano, eu vou fazer 50 anos, eu tinha mais ou menos uns 12. Então imagina. Começou cedo. Então assim, no quintal, meu padrasto, minha mãe, eu sou cria de São João de Meriti e Pavuna ali, aqui né? No Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro. E tinha uma escola de samba chamada Unidos da Ponte, onde minha mãe, minha madrinha, meu padrasto, aí tinha aquele baile do Copa 7, Copa 7, Brasil Show, e minha mãe curtia muito aquilo ali. E o meu tio Luiz Carlos, junto com o meu padrasto, eles faziam de vez em quando um churrasco no quintal, e eles levavam os instrumentos lá e ficavam batendo, tocando. Só que nessa época era a época do funk, né, cara? Aquele funk, não era um funk nacional, era um funk internacional, né? Funk Melody. Funk Melody. E a gente, pô, moleque novo, esse negócio de samba, cara, esse negócio de samba não é pra mim. Mas ficava ali, às vezes tentava tocar, mas não gostava. Meu lance era ir pro baile funk, ali no Pavunense e tal. E eu arrumei uma namorada, cara. Minha primeira namorada, né? E ela curtia tudo, ela curtia charmes, pagode, ela dançava. Eclética. Ela era eclética e eu era funkeiro, do cabelo tonhonhon, né? É mesmo, é? E ela falou assim, cara, pra você namorar comigo, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar esse cabelo. Pô, e aí, cara, o cabelo vinha aqui, né, todo... Já chegou te dando na canela. Aí eu, pô, me apaixonei, cortei logo as delta, aí meti aquele luzãozinho. Que isso? E uma vez ela me levou num samba, numa roda de samba, né, eu não tocava, não sabia tocar instrumento nenhum. E a irmã dela, né, e elas duas e tal, eu tô vendo a roda de samba ali, tinha um cara, depois virou meu amigo, né, tocando, tantã, e ela toda hora falando do cara, tipo assim, pô, o cara toca pra caramba, o cara é bom, o cara é bonito. Eu falei, meu irmão... eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara, eu falei, eu também toco, não tocava nada. Eu quero ser esse cara aí, eu vou tocar, eu fiquei vendo, prestando atenção, eu via que toda hora alguém chegava no ombro dele, tocava no ombro e fazia assim, e aí ele dava o instrumento. Eu falei, pô, é um código ali, né? Porque antigamente as rodas de samba, a maioria não tinha microfone. Só que aí era um código para poder tocar. Aí eu tô vendo, e elas elogiando o cara, e aquele ciúme bobo, né? De moleque. E eu fui lá no ombro do cara, falei, pai, eu também toco. Fui lá no ombro do cara e toquei no ombro do cara, o cara me olhou, fiz assim pra ele me deu o instrumento também. Aí? Eu sentei. E aí tu imagina, um monte de cagada que eu fiz. Mas fiquei ali. Só que o interessante, cara, é que e eles não mandavam levantar, porque o samba também era meio não amador. Era tão profissional, né? E eu, porra, o que aconteceu? Aquilo entrou no meu sangue, cara, eu gostei, cara.
eu achei aquilo legal. E esse samba era às quarta-feiras. O que aconteceu? Eu comecei a ir lá sozinho, sem ela. Toda quarta-feira eu ia pra lá e pedia pro cara pra tocar. Inclusive, mandar um abraço pra ele, Feijão, lá de São João de Meriti. Tem vários feijão, mas esse é o Feijão do Pandeiro, lá de São João de Meriti. Depois virou meu amigo, montamos um grupo junto, chamado Juventude do Samba. Foi o meu primeiro grupo, né? E a gente começou a tocar e a aprender. E aí logo depois eu vim conhecer o Ronaldinho. Ele fazia um samba na toca da galera. E tinha um grupo que era muito bom mesmo. Os caras tocavam um chamado Grupo Quizombas, que acompanhava ele. E esse grupo saiu e eu comecei a pedir para tocar com o Ronaldinho. Cara, quando você não sabe tocar, né, que você fica aquela fome querendo aprender, né? E eu sentava, eu pedia para tocar e, pô, ele mandava levantar. O Ronaldinho foi assim que eu conheci ele: levanta aí, cara, tu não sabe tocar. Eu sentava, levanta. Todo domingo ele fazia isso comigo. Eu falei: um dia eu vou fazer parte da roda de samba desse cara, esse cara vai ser meu amigo. E todo domingo eu ia lá, ele mandava levantar, eu tava lá, o pagode lotado, meu garoto, ele deixava eu começar. Aí ele pediu pra parar, levanta. Eita, era assim? Eu levantava, encostava na pilastra, ficava olhando pra cara dele. Falei, porra. Aí no outro domingo eu tava lá de novo. Um dia ele chegou pra mim e falou: cara, tu quer realmente tocar comigo, quer aprender? Eu falei: quero. Então é o seguinte, compra um instrumento, porque ele mudou o time, não sei porquê. Ele mudou o time e falou: quer vir tocar comigo? Eu falei: quero. Só que eu tinha aquela noção, né? Pô, tu precisa aprender um pouco mais. Aí ele pegou, eu era de uma família muito pobre, né? Muito humilde. Né? A gente morava num barraco de madeira, não tinha som, não tinha televisão, não tinha... E ele me deu uma vitrola, né? Que tinha uma tampinha, assim, uma vitrola laranja. E pegou uns 5 vinil do fundo de quintal, né, e me deu e falou: cara, escuta isso aqui, que era o falecido Neuci, que Deus tem o nome da grande mestre do tantã, tocando naquele primeiro disco do fundo, né, Egamação Danada. E eu tinha que escutar aquilo ali e fazer na roda de samba no outro domingo. Era assim que ele falou: escuta, e eu quero você fazendo isso aqui, que eu vou começar a trazer umas pessoas aqui para você ver. Não era para me ensinar, eu ia ver a pessoa tocando, e no outro domingo eu tinha que estar imitando aquela pessoa. Reproduzindo aquilo ali. Aí eu levava o disco pra casa, e no primeiro dia que eu fui tocar, quem ele leva? Esguleba. Aí foi a primeira, o cara tocando com o dedão. Eu falei: caraca, tinha aquele som. E eu me esforçava pra dar. E eu ali olhando, aí o Esguleba, cara, um abraço pro Esguleba, um beijo, um grande mestre também. Toca pouco, quase nada. Pô, quase nada. Esquece. Número 1. É um dos número 1. Eu tenho mais referência no tantã. E falei: caramba, aí fui pra casa e tive que... Pô, não comecei a tocar igual a ele, que não tem como, mas tirei meu sonzinho ali. E na outra semana ele leva outro cara que tocava muito, né? Que é o Neuci. Neuci não, o Assi Marques, desculpa, Neuci não. Neuci tocava muito, é o número 1. Assi Marques, ele levou o Assi, que também tocava um tantã legal. E o Assi tirou um som lá, eu tive que imitar. Depois levou o Cavalo, que também tocava um tantã. Não sei se a galera conhece, que fez muito tempo back com o Zeca Pagodinho. E comecei a prestar atenção em Mauro Braga, né, Biloba, comecei a olhar esses caras e... Só excelente referência. Né? Então o que aconteceu? Eu tinha que chegar em casa e fazer o meu mix. Eu pegava aquilo tudo, jogava dentro do liquidificador, né, mano? E fazia aquela vitamina e tomava. Criei o meu som ali, fui indo devagar, consegui fazer parte da mesa do Ronaldinho, né? E aí ficamos tocando na toca da galera um bom tempo, eu, ele, Wander Carvalho, né? E uma rapaziada que tinha lá. Aí o Ronaldinho foi chamado pro fundo de quintal. E a gente ficou meio... Sem saber o que fazer, né? Ele falou: cara, eu vou apadrinhar vocês, mas eu tenho que ir pro fundo de quintal, claro, a gente do moleque. E ele precisando trabalhar, pô, um convite desse, né? Pô, quem recusa? Aí ele sai, ele entra pro fundo e... O que acontece? A gente precisava reformular o grupo Xodó. Aí eu conheci o Jorginho China, que é um outro Jorginho China, né? O Jorginho China cantor, o Jorginho China do pandeiro, percussionista, né? E o Jorginho me apresentou o Juninho Fagundes, né? Aí foi eu, Wander Carvalho e Aguinaldo, falecido Aguinaldo, que tocava repique, né? E eu vim para aqui para Abolição. Foi quando eu pisei na Abolição a primeira vez. Aí o Juninho trouxe o Luizinho, né? Foi a primeira formação do grupo Xodó. Foi um grupo demais, assim, o primeiro grupo de expressão da gente que eu tive
tocava aqui no Diamante, a gente tocava no Parada 22, onde é em frente ali, ó, ao Boys, né? Ali era a Parada 22, a gente tocava no Tramelinha, Sambola, Tramela. Sambola. E a gente começou a tocar por aqui pela área e tal, e começou a aparecer muito trabalho, né? A festa junina no Rive, a festa junina ali do Rive, do Sambola, né? Então a gente fazia muito ali. Ali eu conheci Nene Brau, ali eu vim conhecer a galera, o Lincoln, vim conhecer ali também. Aí essa foi a primeira formação do Xodó, que foi o Juninho Fagundes, Wander Carvalho, Luizinho, Juninho Fagundes e eu, éramos 6, eu acho. Depois entra o Lincoln, Corvo, o Agnaldo sai, né? Entra o Corvo, inclusive o apelido dele era Pinar, chamavam ele de Pinar, mas quando ele veio trabalhar com a gente aqui, eu falei Corvo, eu que botei. Sempre tem alguém que bota um apelido, sempre. Sempre tem alguém. Ih, caramba. Pode falar, pode falar. Sandro Secão no violão, é isso aí. E, cara, inclusive tem um tempo que eu não vejo, né? Aí a gente montou uma outra formação, né? Eu vou Pinar, todo mundo conhece como Corvo. E Wander Carvalho continuou, entrou o Lincoln, né? E a gente tocando o Flavinho, né? Tem uma parte que foi o Flavinho também, teve uma época. E o grupo ali, só que a gente era muito novo, né? Muito novo, a gente queria zoar, a gente tocava todo dia, mas a gente queria farra, queria curtir, tá? Conhecendo o mundo. E o grupo de repente abriu, né? Abriu, cada um foi para um lado. Que é uma coisa que há uma normalidade dentro do grupo de samba. Mas a gente foi porque a gente era muito novo, era infantil mesmo, a gente era criança praticamente. E aí eu e Wander começamos a compor, fazer música, aí eu comecei a frequentar o Pagode do Serrão. Ali, né? O Pagode do Serrão. Era onde? Aqui na Zona Norte? O Pagode do Serrão era na Padre Nóbrega, Grande Serrão. Cara, uma roda de samba. Aí eu comecei a entender como o samba era sério, né, cara? De verdade ali. O Pagode do Serrão, e a gente começou a ir pra lá, né? Era uma época que tinha 1 hora, 1 ou 2 horas ali que você apresentava músicas inéditas. Pô, que legal, né? Existia esse espaço para o compositor. Isso, vários compositores. Aí lá frequentava a Bandeira Brasil. Cara, só os compositores, e eu e Wander ali, molecote. Querendo chegar, né? Só compositor fera no meio, a gente molecote ali e tal. Caraca, Marquinhos de Oswaldo Cruz, meu irmão, era um bagulho louco ali. E a gente, aí chegava, tu ia no... Como eu ouvi alguém falar do mimeógrafo, né? Tu botava, escrevia a letra, ia lá, tirava a xerox e cortava para fazer panfleto pra galera ler o teu samba, né? E a gente ia para todo sábado, né? Aí a gente ia lá entregar o papelzinho, chegava na nossa hora, a gente cantava e todo mundo começou a cantar os nossos sambas. Isso aí eu tô falando de 90, 90, porque aí em 96 já estava com Revela. Aí o que acontece? Ali comecei a ver um outro lado da... Aí a gente começou a se interessar em compor. E domingo ia pra Doca, né? Aquele mesmo time ali. Foi quando eu vim conhecer a Tia Doca. Ela fazia... Eu conheci a Tia Doca ali na Associação de Oswaldo Cruz. O pagode dela não era em Madureira ali ainda. Inclusive, quando foi pra lá, a primeira vez eu tava lá na inauguração, cara, isso é história, saudosa Tia Doca, eu e Wander, a gente tava ali, então, e eu namorava uma pessoa bem mais velha do que eu, né, tipo assim, 20 anos mais velha, era engraçado que elas a Tia Doca brigava, ela falava, meu filho, toma vergonha na cara, e falava pra ela, você é um menino, olha como é que você tá com o olho fundo. Preocupada pra caramba. Tia Doca puxou muito minha orelha, cara. E graças a Deus que eu tive o prazer de conviver um pouco com a Tia Doca ali, mandar um abraço aí pro Nen também, né? E eu comecei a ficar muito amigo do filho dela, que já não tá entre nós, que é o Dungo, né? Dungo, que é irmão do Nen, né? Que faleceu. E a gente era muito amigo e tal, fui fazendo música junto, eu, Dungo, Paulo Macumba, compositor que hoje mora na França, Wander, ele, então a gente estava sempre naquela correria ali, né? E todo domingo na Doca, aí sentava lá para tocar, então
eu vivi muito tempo nessa situação. Um belo dia, um cara chamado Valmir Violi, produtor, falou assim pra mim e pro Vander Carvalho, cara, que toda vez que a gente chegava com samba, a galera curtia, né? A gente entregava e tu cantava a primeira, era igual a escola de samba, canta primeiro, o cara do cavalo. Você chegava lá com o mesmo samba, não, né? Não, cada sábado era um samba diferente. É mesmo, pô? Cada sábado era um samba diferente. E a gente, cara, e todo mundo curtia. E, às vezes, e depois o samba era cantado nas rodas de samba, sabe, né? Então teve um cara que prestou muita atenção na gente, né? E ele falou assim, cara, vamos montar uma dupla. Aí tinha na época tava a dupla Arlindo e Sombrinha, né? Mas quem sou eu para me comparar com o Arlindo e Sombrinha? Só que parecia que ia virar uma moda naquela época. E ele falou assim, cara, vamos montar uma dupla aí. Só que a gente não estava acostumado. Tinha o grupo que eu toquei foi o Xodó, era a minha galera ali que e era tal. Sua referência, minha referência. Então. E aí ele falou, pô, vamos fazer. Aí o Vander tocava cavaco e eu tocava tantã. Aí ele botou a gente para fazer a Noite da Beleza Negra na Portela. Uma primeira vez, acho que foi a primeira vez da Noite da Beleza Negra e tal. E depois ele mudou de ideia, ele falou assim, cara, ficou legal, mas aí fizemos uma viagem para Minas, eu e Vander, só que era uma dupla. Aí o Dungo, o filho da tia Doca, o irmão do Nem, meu amigo, ele falou assim, cara, tem que botar um nome nisso aí. Né, porque o cara tava começando a querer, vamos fazer um grupo que é mais fácil. Aí ele foi e falou assim, cara, bota a Revelação. Só que na época o nome era um nome meio, eu achei um nome meio estranho, né? Eu falei, Revelação, cara, parece que é um nome meio de grupo todo sem preconceito, né? Grupo evangélico, é estranho, mano. Ele, não, cara, vai por mim que isso vai dar certo. Como tipo, tinha que colocar um nome, eu falei, pô, tá bom. Ele trouxe esse nome, essa marca Revelação. Como de dupla ia virar grupo, eu procurei meu amigo Juninho Fagundes, que daqui a pouco ele vai estar aqui, vai falar aqui comigo. Se Deus quiser, vamos marcar. Ele faz parte hoje comigo de um aí. outro projeto, chamado E Reza a Lenda, né? Então o que acontece? Eu fui atrás de Juninho, falei, Juninho, pô, tô montando um grupo assim, assado, ele veio, só que o Juninho, ele era meio... Daqui a pouco eu vou trazer ele aqui, ele vai falar aqui daqui a pouco um pouquinho comigo. Em cima do muro, o Juninho era meio em cima do muro. Ele, pô, cara, mas será que vai dar certo e tal? E o Vander ali comigo, e eu fui atrás do Xande, que a gente já tinha uma amizade. Falei, qual é, Xande? Pô, precisava de um Xande de Pilares. Xande de Pilares. Se você não sabe, tá sabendo agora. Eu fui atrás do Xande de Pilares e falei, qual é, Xande? O Xande tocava ali, justamente onde é a história do seu Jorge, ali no Meia, no Pup House. Ele tocava às quarta-feiras no Pup House, no Baixo Meia, e na Tia Gessi. E eu fui lá no Pup House atrás do Xande. Qual é, Xande? Pô, montar um grupo assim, assado e tal. Ele, pô, já é. E acabou que também trabalhei com ele ali, a galera conta muito a história do seu Jorge ali, mas isso é uma outra história, né? E eu também trabalhei com o Xande ali, aí vamos montar um grupo. Aí o Xande me trouxe Sérgio Rufino do Pandeiro. E o Juninho que era o Juninho, que na época, na realidade, não tinha a referência legal que se ia ser reco-reco. O Juninho tocava ganzá, que os grupos antigamente, igual o grupo Raça, era ganzá. É mesmo? Não tinha muito. O reco estava um pouco fora de moda. Só tinha um grupo que usava o reco, que era o 100%. O reco-reco ele estava muito fora de moda, né? E o Juninho ia vir para tocar ganzá e cantar junto com o Xande. Aí o Xande trouxe Sérgio Rufino. Tal. Aí ficou Vander Carvalho, Xande de Pilares, eu, Sérgio Rufino, Juninho Fagundes. E é isso, né? O que aconteceu? Pô, o Juninho resolveu ir trabalhar na Coca-Cola. Ele preferiu ficar na Coca-Cola, saiu. Aí o Sérgio Rufino, na realidade a gente não tinha feito nenhum ensaio ainda, legal ainda. O Sérgio Rufino vai e fala do Arthur Luiz, né? O Arthur tocava no grupo Caçamba, né? O Arthur tocava no grupo Caçamba, ele tocava um surdinho e tal. E ele veio pro grupo, o Arthur veio, o Arthur tocava tamborim. Começou, o Arthur tocava tamborim. E o Xande no cavaco, Vander de banjo, violão era contratado, né? Era músico. Músico, né? E a gente começou a ir pro Cacique de Ramos, aí o Valmir Violi, esse produtor, não sei o que aconteceu, escolhemos repertório, chegamos para o não rolou. Não rolou, o disco não rolou.
E o grupo ficou legal, ficou um grupo bom, que dava pra gente ganhar um dinheirinho na noite. Que já era uma coisa já mais profissional, Sim, né? e o que a gente fez, Você cara? já não queria mais só farra, né? Aí, resumindo, começamos a ir pro Cacique toda segunda-feira, a convite do Bira Presidente. O 100% tocava primeiro, depois a gente tocava, né? E começamos a ir lá tocar para começar a botar a cara. E a gente ensaiava na casa do seu Felipe de Angola, que é o pai do GG de Angola, que foi percussionista do Zeca Pagodinho há muito tempo, muitos anos. Com certeza. Quero mandar um abraço pro seu Felipe de Angola, que ajudou muito o Grupo Revelação. Ajudou muito a gente na época que começou ali, né? Seu Felipe, um beijo. Né? E ali, o GG, quando o seu Felipe não podia ir lá fazer um surdinho, o GG ia fazer e tal. E um belo dia o Vander arrumou uma namorada e falou que ia sair do grupo, cara. O Vander era meu parceiro número 1. Aí, simples assim? Simples, pô, mano, a namorada... Tô indo embora, valeu, um abraço. Ó, eu falei... Um beijo pra quem fica. Falei, que isso, cara, tu vai sair do grupo? Aí já viu alguém brigar com o outro pra não sair? Eu briguei com ele. A gente brigou na porta e disse assim, tu não vai sair, eu vou, tu não vai. O Vander Carvalho, beijo, meu parceiro. Tamo junto. Aí, pô, o Vander saiu, aí entrou o Ronaldo Chagas. Ronaldo Chagas no violão. Cara, aí começamos a tocar, cara, fazer o pagode na Acadêmicos da Abolição, deu certo, toda quinta-feira começou a encher, aí veio Varandão, Acadêmicos da Abolição, aí depois Varandão do Meia, e a gente tocava, aí começamos a tocar de segunda a segunda, sem parar. Caramba. Era segunda-feira embaixo da linha amarela ali, do lado do templo de Oxóssi, tem um salão, a gente tocava lá segunda. Terça-feira a gente tocava no pagode da Tia Gigi, lá em Vila Isabel. Quarta-feira a gente tocava no Varandão do Meia, né? Aí na quinta a gente tocava no Acadêmicos da Abolição. Na sexta a gente fazia o Magnatas, né? No sábado a gente fazia o Varandão de novo. E domingo a gente fazia o pagode do Pimpolho. E saía do Pimpolho e ia pra Tia Gessi. Então, cara, começou a entrar naquela época, pô, era 6 cabeças, a gente cobrava 600 merréis, cara. Então, R$100 pra cada. Isso, vamos falar de 1994, 93, cara, era dinheiro pra caramba, pô. Pô, por gente tocando essa história. Todo dia. Segunda, pô, tava aí rico. Já comecei, aí ferrou, né? Tipo assim, andava de táxi, a gente não tinha carro, o único que tinha um carrinho caidinho era o Arthur. Ele tinha um Corcel branco, né? Aquele Corcel 1, né? E a gente chegava e os caras falavam, pô, mas esse maluco chega no pagode de táxi, a gente não tinha como gastar o dinheiro, porque a gente juntava, ia dormir, acordava pra tocar de novo. Não tinha nem tempo de gastar. Né? Cara, naquela época, R$700 por semana era muito dinheiro, cara. Era como se fosse, vamos botar aí, uns 2 contos por semana, 3 contos. Pra quem tava tocando, começando, era uma grana que... E o táxi era mais barato, tudo era mais barato. Então, assim, dali foi surgindo... Outras oportunidades, até aparecer Biravaí na nossa vida e, como todo mundo conhece, Grupo Revelação está aí até hoje. Um abraço para a rapaziada. Alô Sérgio Rufino, alô Arthur, alô meu compadre Jonathan Alexandre, Beto Lima. Quando o Ronaldo Chagas sai do grupo, né, o Ronaldo ficou ali desde o início, o Ronaldo resolveu casar, resolveu casar e falou, cara, pô, não estou aguentando mais. Aí o Xande pede para colocar o Mauro Júnior. Né? No grupo. E ele entra ali em 1997. O grupo começou em 91 para 92, ele entra em 97. Né? Então, assim, ali o grupo, graças a Deus, o Biravaí fez acontecer. É o que todo mundo conhece. E para quem não me conhece, Luciano Nascimento, o cara que tem nome. Tem um nome, hein? Tem um nome, hein? Você acha que não tem, mas tem muito, hein? Tem nome. Pra quem fala, não é sem nome, tem nome. Mas é isso, meu compadre, é história. Quanto tempo você ficou lá no Revelação? Cara, eu saí no Revelação em 2001, cara. Eu fiquei no Revelação vamos botar aí de 91 até 2001. Por aí, início de 2001 que eu saí. Deixa eu te perguntar, como é que ficou paralelo a essa sua vida de compositor? Você ainda continuou? Não, porque assim, eu não sou um compositor ativo, né, cara? Como eu vejo, ativo que eu falo é aquele compositor que está sempre fazendo música, toda hora, tal. Eles falam, eu escuto a galera falar que é fábrica de música. Eu não sou esse compositor
tipo assim, eu faço quando vem uma ideia e tal, demora, eu tenho poucas músicas, né? E não, independentemente é compositor. Quando né? o Revelação começou a tocar, fazer show, e aí, quando a gente gravou o primeiro disco e tal, eu meio que esqueci um pouco esse lado, porque eu fiquei mais voltado para o tantã, né, em si. E, pô, era muito show, eu não tinha muita cabeça, eu não me preocupava com esse lado, que foi um erro, eu não me preocupava muito com isso. O Vander Carvalho continuou, a Vera fazendo música toda hora, gravando com fundo. Então eu não sou aquele compositor de vez em quando a gente faz um sambinha aqui, faz outro ali. Você tem músicas com quem? Cita aí uns dois. Você tá dois aqui. Uns dois só. Fundo de Quintal, Grupo Gamação. Tem gente que não lembra. Eu falo, Você lembra? Pô, dá uma palhinha aí de alguma coisa. Fundo de Quintal, Testemunhas do Amor. Vamos deixar que a lua ilumine nossas noites, que as estrelas brilhem como se fossem testemunhas desse nosso amor, meu amor. Inclusive o Encontro de Batuqueiros gravou no audiovisual deles agora, Testemunhas do Amor. Laiá, laiá, laiá. E a outra com Gamação foi a primeira música minha gravada, foi com Gamação, foi Não Vou Deixar Que Tudo Acabe Assim, você dizendo não, querendo dizer sim, se o teu coração bate igual ao meu, se a chama da paixão quase se perdeu em vão, bem melhor para nós dois do que a separação, é acreditar que existe a solução, se redimir, se entregar, pro amor não se acabar. E tinha um refrão mais ou menos assim: escute a voz de alguém que te ama, implora pra você ficar, dizer que acabou, que não vai voltar, viver sem você não dá. Essa foi a primeira música gravada. Músicas que ferem o coração. E essa do Fundo de Quintal tá nas ondas do Partido Alto. Aquele que tem... Como é que é? Tem um samba do Carlos Caetano lá e do Moisés Santiago. Bom pra caramba, duas feras também. Assim, escreve muito, né? Que é a onda do Partido Alto. Como é que é? E diga aí, e vem pra cá. Conhece esse samba aí? Sou novo, mas já escutei. Então, esse disco é o mesmo disco que tem essa pegada, música, né? que é minha, do Vander Carvalho e do Ronaldinho, craque de samba, né? Parceria de nós três. A maioria das minhas músicas são com o Ronaldinho, com o Vander e tem com o Juninho também, que faz parte da mesma, era sempre o mesmo time ali. Mesmo núcleo ali, Juninho né? Fagundes, que também fazia música ali com a gente ali e tal. Mas essa é a história base, né? Base. Depois que você saiu do Revelação, como é que você ficou? Você montou algum outro projeto? Você falou que estava com um projeto, cara, né? Quando eu saí do Revelação, eu fiquei um tempo, eu voltei a tocar um tempo na Tia Gessi. Eu voltei para a roda de samba da Tia Gessi. E logo depois eu fui para a Itália. Eu fiquei mais ou menos um bom tempo na Itália. Mas lá você ficou fazendo música? Eu voltei da Itália em final de 2005. Foi quando eu voltei da Itália. Você fez música lá ou viveu de Não, lá eu estava trabalhando com música. Lá eu trabalhava com música. Lá eu tocava, de terça a domingo. Conheci uma rapaziada, eu tinha uma namorada que morava lá. Né? Eu fui com o Neguinho da Beija-Flor, fui na banda do Neguinho da Beija-Flor. E o Neguinho veio embora e eu fiquei na Itália para tentar a sorte. Vou ficar aqui. E fiquei lá com a namorada, inclusive hoje é uma grande amiga. Quero mandar um abraço para Marina David, que me deu essa oportunidade de ir para a Itália, ela que articulou tudo, né? E o Neguinho da Beija-Flor também apoiou, me colocou na banda dele lá e eu fui para a Itália com o Neguinho. Né? Foi uma história maneira pra caramba também. E lá eu fiquei, o Neguinho tinha uma turnê de um mês, acho que 1 mês e meio, e eu fiz a turnê com ele, o Neguinho veio embora e eu fiquei morando na Itália. Aí lá eu conheci uma galera do samba lá e comecei a trabalhar. O Cafu fazia uma roda de samba em frente ao Inter de Milão, todo domingo eu tocava lá com eles. E comecei a tocar nas casas lá, porque sempre assim, na Itália você tem muitos músicos, vai conhecendo, o cara vai te colocando, é um pouco diferente, lá um apoia o outro. Pô, legal, hein? E tipo assim, eu cheguei fresquinho, né? Isso era para anos 2000? Eu fui pra Itália, eu fui pra Itália em 2000. Eu fui pra Itália em 2000, voltei em 2005,
final de 2005, quase, final de 2005, dezembro ali de 2005. Foi isso mesmo. Foi passar o Natal e depois veio o Carnaval. Isso aí. E lá eu trabalhei muito com a música lá. Como é que estão os seus projetos atuais? Cara, hoje... Você falou que tem alguns projetos aí, eu né? gravei, o que você pode falar? Eu gravei um DVD, né, no Divinos Bar, um DVD de carreira solo, que na época, logo depois veio a pandemia em cima e parou tudo, né, que teve participação do Xande de Pilares, do Só Preto, do Grupo Raça, do Bombom, né, de Balacobaco, foi produzido até pelo GG de Angola, Ronaldinho, craque de samba, Vander Carvalho, Cassiana, Pérola Negra, né, Tinha Guerra, foi um DVD que eu fiz inclusive aqui nessa casa onde a gente está gravando aqui. Vamos agradecer, né? Agradecer o Divinos Bar, o meu amigo Fabinho, Fábio Bolinha. Lembrando, ó, vai voltar a roda de samba, hein? Fica aí, fica ciente, fica ligado. Bora, me chama que o Fábio, cara, eu costumo falar que o Fábio foi eu gostaria de falar sobre isso. O Fábio é um amigo que o samba me deu, assim, né? O Babu me apresentou ele e hoje é um dos meus melhores amigos. Cara, ele puxa minha orelha pra caramba, mas é o cara que tá sempre comigo a trancos e barrancos. Pode chover canivete, cara. O Fábio tá do meu lado. Legal, né? Do meu lado, ele faz coisas junto que amigos que eu tenho de 30 anos ainda não fez. Então, assim, ele é meu parceiro mesmo. Se tiver ruim, ele tá ali do lado. Se tiver bom, ele tá do lado. Na alegria e na tristeza. Na tristeza e na alegria. E é um parceiro que eu tenho. Graças a Deus, obrigado Deus por ter colocado Fábio Bolinha, Fábio Barreto na minha vida. É isso. Tá, e aí você fez esse projeto aí? E aí eu fiz esse projeto, veio a pandemia. E eu montei um outro projeto pra gente fazer um dinheirinho, né, cara? Trabalhar, né? Tem que trabalhar. E eu montei um projeto chamado de Reza a Lenda. Né? Um projeto onde faz parte Juninho Fagundes, da Lua. Conhece o cantor da Lua? Eu ouvi falar, pô. Macarrão, que é Alain Macarrão, que ela é da Ilha do Governador, foi pandeirista tocou na banda do Ito Melodia. E eu, né, Juninho Fagundes, como eu já falei. E agora tá vindo o Nilcinho, né? O Nilson lá ali Rio das Pedras. Pô, o cara tá no cavaco lá, fera braba. Tá vindo para fazer parte do projeto, que já tem 2 anos já o projeto, 1 ano e meio, uma coisa assim. E a gente tá tentando transformar esse projeto aí quem sabe, num grupo, não sei, né? Vem mais um aí. Aguardem. Aguardem, fique ciente. Luciano, como é que as pessoas fazem para poder te encontrar, contratar você, contratar o seu show? Como é que elas te acham? Cara, vai lá no meu Instagram, tem meu Instagram. Como é que tá lá? L Nascimento. Meu Instagram eu não sou muito fã, né? Eu não sei mexer, eu sou um senhor de idade, né, cara? Meu Instagram é @LNascimento. E ligar pro número 021 primeiro, 992953932. Tanto levar o Reza a Lenda quanto o Luciano Nascimento. Que eu fala também... de novo. Bom, vamos lá de novo. 021 992953932. Tanto levar Luciano Nascimento como projeto em Reza a Lenda. É isso. Luciano, eu quero te agradecer por você ter contado um pouco da sua história. Eu sei que tem muitas coisas, né? Porque são mais de 30 anos de história e contar num programa de 30 a 40 minutos eu sei que é complicado, mas vamos ver outras oportunidades para a gente poder estar muito mais à vontade resenhando, fazer parte desses projetos aí. Se precisar de alguém para colocar uma vírgula, eu não escrevo nada não, tá? Mas se precisar pra gente fazer um dinheiro... Eu também não escrevo, hoje eu não escrevo mais nada também. A gente está sempre fazendo, de vez em quando faz um negócio aqui, outro ali, mas não sou aquele compositor também de... Cara, como tem uma galera aí que a gente tem que bater palma aí, que faz um samba atrás do outro e tem que tirar o chapéu pra essa rapaziada aí, entendeu? Quero mandar um alô pro Anderson Maia, pro Coxa de Jesus. Manda aí, agora o momento é esse. Meu pai de Macumba, tamo junto, vamos que vamos. Samba do Chinelo também, tamo juntão. É isso, gente. Luciano, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço, cara. Você que gosta do trabalho do Luciano, acompanha, né, o tempo dele de trabalho, de música. Você que ainda não conhece o Luciano, aproveita, comenta aqui,
tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta. As pessoas que você não gosta também, tá tudo certo, tá? Porque, né? Faz parte, né? Faz parte, né? Não dá pra gente agradar Nem todo Jesus mundo. Cristo agradou todo mundo. Felizmente é assim. É assim, mas ó, comenta, compartilha, tá? O trabalho do Luciano, o nosso trabalho. Você que quer falar alguma coisa, você que quer indicar alguém, alguma pessoa que você conheça, que viva nos bastidores, que trabalha com a música assim como nós, como a gente, né? E é isso, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. E toca aí. Vamos junto.